Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, Robert, ao seu convite do Instituto de Estudos Filosóficos de Coimbra, para poder fazer essa palestra aqui e apresentar um pouco de algumas reflexões que eu tenho tentado fazer a respeito disso que estamos passando. Quando eu falo disso que estamos passando, acho que já se revela um pouco a dificuldade até de nomear exatamente o que é isso, né? A pandemia, o confinamento, as escolhas, as angústias, tudo isso que tem acontecido e que, para a maior parte de nós, nos pegou de surpresa. Nesse sentido, a reflexão que eu vou tentar apresentar aqui hoje para vocês, ela se relaciona um pouco com algo que há muitos anos eu venho estudando, não do ponto de vista do conteúdo, mas do ponto de vista da forma, que é a escrita ensaística, porque, de certo modo, o que eu vou fazer aqui poderia ser intitulado como um ensaio, ou seja, não é uma reflexão sistemática, exaustiva, mas a tentativa de ensaiar um pensamento um pouco à moda daquilo que, desde o início do pensamento moderno, teria se inspirado, pelo menos desse ponto de vista da forma, na obra Os Ensaios de Michel de Montaigne, ou seja, não tanto uma investigação especializada e técnica, mas uma reflexão crítica, cultural, sobre aquilo que estamos passando. Então, é nesse tom, digamos, mais tateante do que assertivo, um tom ensaístico, aquilo que eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Aqueles que são familiarizados com o debate filosófico contemporâneo devem ter percebido muito rapidamente também que os filósofos contemporâneos mais conhecidos, quase todos eles, impressionantemente, responderam de maneira muito rápida ao que está acontecendo. Inúmeros textos foram publicados de George Agamben, de Slavoj Žižek, de Bruno Latour, de Judith Butler, de Paul Preciado, de Emmanuel Kocha e de tantos outros. O que impressiona, muitas vezes a filosofia é acusada de ser muito recuada, de habitar uma torre de marfim ou ficar muito distanciada dos acontecimentos presentes. E, nesse momento, pelo menos, os filósofos contemporâneos, ao contrário, parecem ter respondido muito imediatamente a isso. Isso em si não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, não é disso que se trata, mas apenas de observar que isso se deu e que isso significa aceitar, e acho que o que eu vou falar aqui também tem isso, um certo risco. O risco de pensar sobre os acontecimentos enquanto eles estão acontecendo, ou seja, de não aguardar, como talvez um filósofo moderno como Hegel gostaria, como a ave de Minerva, que a filosofia só lançasse voo ao entardecer, no início da noite, quer dizer, depois que o dia histórico já tivesse sido transcorrido, para que nós pudéssemos compreender mais exatamente o que aconteceu. Uma reflexão filosófica que se põe a pensar simultaneamente aos acontecimentos, ela, portanto, assume o risco ensaístico de uma certa precariedade, um pouco à moda daquilo que talvez, e eu acho que é disso que se trata para esses autores contemporâneos que eu citei, um pouco à moda daquilo que Friedrich Nietzsche, no final do século XIX, chamava de uma filosofia em cena, ou seja, não uma filosofia fora da cena, recorrendo a essa metáfora clássica do observador distanciado que melhor entende o que está fora dele, mas uma filosofia que está em cena, participando da própria cena do mundo. É um pouco nesse contexto, portanto, com essa breve introdução, que eu arrisco um pouco, então, alguma coisa aqui a esse respeito, a respeito do que nós estamos vivendo. Há muitos aspectos pelos quais se pode abordar isso que nós estamos passando agora. Esse que eu vou tomar aqui hoje diz respeito à natureza inumana e o vírus, ou seja, a minha ideia hoje era ressaltar, sobretudo, como nós fomos surpreendidos e talvez essa surpresa se deva exatamente a um certo desprezo por esse fator não humano que pode, no entanto, transformar a vida humana. Ou seja, eu conversava ontem com amigos meus historiadores e perguntava a eles justamente a esse respeito, em que medida a história, a narrativa da história, costumou privilegiar, ou pelo menos assim chega até nós,
os eventos transformadores das sociedades quando eles foram causados por forças sociais, humanas, culturais. Eu dizer, como nós provavelmente estudamos e nos interessamos muito mais, e acho que há até bons motivos para isso, pela Primeira Guerra Mundial do que pela gripe espanhola. Nesse momento, claro, todo mundo fala da gripe espanhola, mas de modo geral, não. Como se as injunções humanas que motivam uma transformação interessassem mais do que as injunções, em princípio, que nós poderíamos dizer não humanas ou naturais. Um amigo meu, historiador, inclusive, dizia que as estimativas, e isso impressiona muito se a gente pensar também hoje, que as estimativas dão conta, as mais precisas, de que morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas na gripe espanhola. E eu digo isso não pela monta, mas como é uma estimativa impressionantemente vaga, de 50 a 100 milhões, mas também uma monta gigantesca. Ou seja, talvez a nossa surpresa com aquilo que estamos passando agora se deva a inúmeros fatores. Talvez o Ocidente, por exemplo, tenha subestimado o quão globalizado o mundo já estava quando soube de uma epidemia na China, que chegou muito rapidamente até o Ocidente, mas talvez também por essa espécie de menosprezo a causas não humanas que podem transformar a vida humana. E eu, então, gostaria de me referir, nesse início da nossa conversa, à cena de um filme que sempre me chamou muita atenção, embora seja uma cena, em princípio, desimportante dentro desse filme. O filme é Os Pássaros, do Alfred Hitchcock, que é um filme extraordinário. E há uma cena no filme, depois que os pássaros de Bodega Bay, da cidadezinha ali perto de São Francisco, onde os personagens estão vivendo, começam a sofrer estranhíssimos ataques por parte de pássaros. Há um momento em que parte da comunidade se reúne num bar, num restaurante e conversa sobre o que está acontecendo. E todos estão muito assustados. Tem um homem meio bêbado que não para de gritar: é o fim do mundo, é o fim do mundo. Um outro aparece e diz que é uma guerra. E aí surge uma personagem muito curiosa, que é uma ornitóloga, uma especialista em pássaros, uma senhora mais velha, e ela diz que ela não tem nenhuma convicção, pelo contrário, ela é totalmente descrente que pássaros possam estar organizadamente atacando os seres humanos ou uma sociedade, mas que, se fosse esse o caso, nós, seres humanos, não teríamos a menor chance. Ela diz que, na época, existiam 8.650 espécies de pássaros nos Estados Unidos e 100 bilhões de pássaros no mundo. Essa passagem nunca saiu da minha cabeça desde que eu vi esse filme e, evidentemente, agora ela voltou durante a pandemia, exatamente por essa ideia de que pássaros aparentemente inofensivos, se porventura resolvessem se organizar para atacar os seres humanos, nós não teríamos a menor chance. Não sei se seria exatamente uma guerra, como diz o bêbado na cena, mas provavelmente o nosso modo de vida acabaria perdendo a sua existência. Não sei se seria, provavelmente não, o fim da vida, nem da natureza, mas talvez o fim da vida humana e da estadia dos seres humanos na natureza. O Hitchcock é tão brilhante a esse respeito que o primeiro ataque de um pássaro que aparece no filme, que é a protagonista, a Melanie Daniels, quando ela está num barquinho, é um ataque que se dá quase que exemplarmente em relação à surpresa. A câmera está fechada, em close, no rosto dela, e nem ela, nem nós vemos que se aproxima um pássaro que subitamente, de um frame para o outro, aparece, bica a cabeça dela, e assim começa, esse é o primeiro de uma sequência de ataques. Ou seja, a sagacidade da linguagem, da forma de filmar do Hitchcock aparece aqui, a meu ver, exatamente por ele frisar a surpresa. O fato de que a personagem, assim como nós, não estávamos atentos nem aí para um elemento natural que por isso aparece como algo externo e que subitamente rouba a cena. Nesse caso, quase literalmente, não é uma metáfora, ele rouba a cena, a imagem que nós estávamos vendo. Ou seja, o elemento não humano, o elemento natural desencadeia o que ali vai ser
o pequeno desespero de uma pequena cidade naquele contexto. Ou seja, é como se chamasse a atenção, portanto, justamente para esse elemento não humano que, em geral, nós modernamente tendemos a desprezar, talvez por confiarmos demasiadamente na colonização humana que teríamos feito do planeta. Ou, se quisermos usar as categorias de uma pensadora que me é muito cara, a Hannah Arendt. Aliás, o Robert mencionou no início a revista do Departamento de Filosofia da PUC, de que eu sou editor nesse momento. O nome da revista, O que nos faz pensar, é tirado do capítulo de um livro da Hannah Arendt, A Vida do Espírito. Pois bem, para utilizar as categorias da Hannah Arendt, é como se nós talvez subestimássemos, por conta da nossa mundanização da Terra, a força peculiarmente natural da Terra. Ou seja, o mundo, que a Hannah Arendt define como artifício humano, ganhou uma força tão grande na era moderna, a colonização que mundaniza tudo, que humaniza, em princípio, tudo aquilo dentro do que nós vivemos, é tão radical que nós tendemos a esquecer ou menosprezar a Terra como algo que não é artifício humano, no interior do qual o artifício humano se faz ou em relação ao que o artifício humano se faz. O filósofo francês do século XX, Maurice Merleau-Ponty, certa vez escreveu um belo texto sobre a pintura de Paul Cézanne. E um dos encantamentos que Merleau-Ponty tinha com a pintura de Paul Cézanne era exatamente que, segundo ele, essa pintura nos fazia lembrar do fundo da natureza inumana que há em relação àquilo que nós humanizamos. Então ele dizia que as pinturas do Cézanne eram pinturas rebeldes a qualquer tentativa de humanização, de dar alma à natureza. Então ele dizia a água, por exemplo, do lago Annecy aparece sem movimento, a paisagem aparece sem vento. E o Merleau-Ponty dizia como se Paul Cézanne restituísse um lirismo de uma estranheza à natureza na nossa relação com ela. Quer dizer, são palavras dele até, nós que vivemos num mundo recheado de objetos feitos pelos seres humanos, ruas, carros, coisas, seríamos lançados por essa experiência estética com a pintura de Paul Cézanne a essa estranheza de uma natureza que nós não dominamos completamente e no interior da qual, portanto, nós estamos. Em outras palavras, é como se, tanto no filme do Hitchcock, a meu ver, quanto na pintura do Paul Cézanne, segundo o relato do Maurice Merleau-Ponty, nós fôssemos lembrados de algo que, nesse momento, com o coronavírus e a pandemia, talvez nós nem precisássemos ser lembrados mais. O mundo não é nosso. Nesse sentido de que nós não somos os donos completamente do lugar que nós habitamos. Mesmo que nós mundifiquemos a Terra, parece que ela sempre dá um jeito de voltar e nos lembrar disso. Ora, nesse sentido, talvez a facilidade de esquecer disso venha do enraizado antropocentrismo que constitui a civilização ocidental, especialmente no seu projeto moderno. Ou seja, talvez a nossa dificuldade de lembrar dessa dimensão não humana, que agora, entretanto, nos afeta tão crucialmente, parece até ter paralisado boa parte do planeta, talvez se enraize na centralidade que a civilização moderna, especialmente contemporânea, dá ao próprio humano. Quer dizer, o antropocentrismo, a centralidade do antropos, que implicaria nessa espécie de hierarquia, segundo a qual nós, humanos, ocuparíamos o topo, o lugar superior em relação a todo o resto que vive ou existe, animais, plantas, quaisquer outras formas de ser ou de viver. Orgulhosos de sermos, então, os seres inteligentes por excelência do planeta, consideraríamos a nós mesmos superiores por conta disso. Pode até ser
que, dependendo do nosso conceito de inteligência, sejamos mesmos. Talvez os inteligentes ou os mais inteligentes. Contudo, ao que parece, basta que as aves, os pássaros, se reúnam ou que um vírus desconhecido e invisível apareça para colocar em perigo toda a civilização constituída por esses seres inteligentes. Ou seja, nesse sentido, talvez a nossa inteligência não seja uma garantia tão forte de superioridade ou mesmo até de longevidade para nós quanto nós gostaríamos. Numa passagem célebre da história da filosofia, porque ela tem uma potência poética extraordinária, Friedrich Nietzsche, no final do século XIX, parece ter sido aquele que, de maneira mais eloquente, expôs essa espécie de pretensão que a inteligência humana teria do lugar que o nosso conhecimento e, portanto, as suas consequências, como a tecnociência, tem para a existência, para a nossa vida. Essa passagem que eu vou ler, porque não vale a pena fazer uma paráfrase, porque ela tem um impacto poético, literário muito grande também, diz assim: no desvio de algum rincão do universo, inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Esse foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. Essa é a fábula que se poderia inventar sem com isso chegar a iluminar suficientemente o aspecto lamentável, frágil e fugidio, o aspecto vão e arbitrário dessa exceção que constitui o intelecto humano no seio da natureza. Eternidades passaram sem que ele existisse, e se ele, esse intelecto humano, desaparecesse novamente, nada teria se passado. Ao contrário, ele é humano, e somente seu possuidor e criador, o próprio ser humano, o trata com tanta paixão, como se ele fosse o eixo em torno do qual girasse o mundo. Se pudéssemos entender a mosca, perceberíamos que ela, a mosca, navega no ar animada por essa mesma paixão e sentido em si que voar é o centro do mundo. Ou seja, é como se Nietzsche nos provocasse a pensar atualmente, e é claro que isso é só uma provocação, que para o vírus está no centro do mundo também. Quer dizer que nós, seres humanos, nos colocamos no centro do mundo, orgulhosos do nosso intelecto, mas que do ponto de vista mais amplo da vida como um todo, da natureza como um todo, isso é uma exceção. Isso é um minuto apenas, frente a eternidades passadas e eternidades futuras. Um minuto que para nós pode ser grandioso e espetacular, mas que, como ele provoca, se deixasse de existir esse minuto, a natureza continuaria. Pouco antes de Nietzsche, é preciso que se diga também, aquele que foi certa vez o modelo de educador para ele, Schopenhauer, já mencionara que, de certo modo, pela submissão que os seres humanos conseguiram das outras espécies, eles passaram, os seres humanos, a tratar a natureza como se a existência da natureza fosse exclusivamente para suprir as suas próprias necessidades, uma fábrica para satisfazer as necessidades dos seres humanos, quase como uma consequência da submissão da natureza à ideia de um mero objeto que é manipulado pelo ser humano, entendido como um sujeito senhor da situação. Ora, embora seja, claro, muito cedo, me parece, para tirar lições da pandemia do novo coronavírus, talvez uma que se anuncie de algum modo seja justamente essa. Nós habitamos a natureza, mas ela não nos pertence. Nós nos relacionamos com ela, mas nós não a dominamos
tanto quanto nós imaginávamos. Nós somos facilmente, como eu dizia, levados a crer nisso por conta desse antropocentrismo. Mas se relativizarmos crítica e filosoficamente esse antropocentrismo, talvez tivéssemos que lembrar, a título de curiosidade apenas, um documentário que há sobre a baleia, ou o baleio, Tilikum, que era uma baleia orca que foi presa lá naquele SeaWorld, na Flórida, para dar aquelas piruetas, e ia tudo bem com o Tilikum por anos, dava saltos incríveis, até que um dia matou a treinadora. Ou seja, por mais que, por anos a fio, a natureza possa nos dar a impressão de que está dominada, não custa mais do que 1 segundo para que isso se reverta e apareça algo que nos surpreende nesse sentido. Voltando ainda por 1 segundo a Schopenhauer, era ele quem dizia que a natureza, por isso, e isso não é apenas de responsabilidade nem prioritariamente dos seres humanos, não corresponde a essa ideia idílica, pacífica que muitas vezes nós fazemos dela. A natureza, dizia Schopenhauer, é disputa, é conflito, são os animais devorando os outros. É como se a natureza inteira quisesse viver. A natureza inteira é determinada pela vontade e a vontade quer. Mas a vontade de cada modo de expressão da natureza, a vontade do ser humano, a vontade de um animal, a vontade de uma planta, nem sempre interagem pacificamente, disputam tempo, espaço, matéria. Talvez uma maneira de formular o nosso problema atual seja dizer que nós e o vírus estamos disputando uma vontade de perseverar, cada um no seu ser. Dito isso, é preciso acrescentar ainda, no entanto, a essa tese de que a própria natureza, como diz Schopenhauer, é disputa intrínseca, o modo pelo qual mais contemporaneamente, e para isso diversos autores, desde a Hannah Arendt, que eu citei na década de 60, até autores mais contemporâneos, como Bruno Latour, a Donna Haraway e outros, têm chamado a atenção para o fato de que não só aumentou a intensidade da interferência dos seres humanos sobre essa natureza que eles habitam, com consequências imprevisíveis, como mesmo o modo de atuar teria se transformado. Atualmente, inclusive, as 2 hipóteses mais prováveis para o surgimento do coronavírus parecem ser ou um acidente em laboratório, tratando justamente de vírus, ou a transmissão por conta do desmatamento, da invasão no habitat natural de um morcego, que teria passado um vírus ou para um pangolim ou diretamente para seres humanos que o comeram, mas seja como for, nas 2 hipóteses parece estar em jogo uma interferência do ser humano na natureza, e se nós quisermos elencar uma tese mais crítica ainda em relação ao projeto civilizatório moderno, uma consequência da nossa obsessão com o progresso que, através da tecnociência, deveria, nesse sentido, aumentar o nosso controle sobre a natureza. Nos termos da Hannah Arendt, mais uma vez, ela diz, é como se nós tivéssemos, e isso deve muito à tese do Martin Heidegger sobre a questão da técnica, é como se nós estivéssemos não mais lidando com a natureza apenas num paradigma, digamos, de uso, fabricação. A natureza não é apenas uma matéria que nós usamos para fabricar coisas, mas nós tivéssemos passado a detonar processos no interior da natureza. O exemplo clássico para ela é a fissão do átomo, ou seja, nós iniciamos processos no interior da natureza, tal como em geral fizemos no mundo social, particularmente humano, e por isso os resultados, como no mundo humano, são de uma radical imprevisibilidade. Talvez o evento mais emblemático a esse respeito tenha sido o acidente de Chernobyl, não apenas pela incapacidade de controlá-lo no próprio momento, mas pelo impressionante fato de que, em larga medida, ele ainda está acontecendo hoje, nesse momento, nesse minuto. Aquilo está contido por uma carapaça que tem que ser trocada de tantos em tantos anos. Mas, a rigor, aquele processo ali iniciado continua acontecendo e nós não temos como pará-lo. Ou seja,
nós viveríamos, nesse sentido, uma inflexão histórica, que, a meu ver, foi mostrada pela Hannah Arendt já desde a década de 60, mas que mais contemporaneamente tem sido sublinhada ainda mais, em que a transformação do nosso do modo humano de lidar com a natureza inumana, não humana, provocou nela um grau muito maior do que o jamais visto até aqui de imprevisibilidade. A Isabelle Stengers, a pensadora contemporânea, escreveu um livro chamado No Tempo das Catástrofes, em 2009, e ela faz uma observação justamente nessa direção que me parece do maior valor. Ela diz: é curioso, porque parece que nós vivemos, então, agora, num mundo em que, por um lado, nunca a natureza precisou ser tão protegida de nós por conta dos danos que nós causamos a ela. Mas, por outro lado, nós nunca precisamos nos proteger tanto da natureza pela ameaça de imprevisibilidade que ela representa para nós também. Diz a Isabelle Stengers que, nesse sentido, nós vivemos de fato uma globalização, mas, sobretudo, uma globalização do ponto de vista das ameaças. As ameaças que nos acossam não são mais locais e sim globais, e a esse respeito, parece quase profético o que ela está dizendo cerca de 10 anos atrás em relação à pandemia que nós vivemos atualmente. Para encaminhar para uma conclusão aqui, nós podemos daqui a pouco abrir para uma conversa, para perguntas. Me parece que a consequência disso, novamente, como um conjunto de autores nos últimos 20 anos tem chamado muito a atenção, alguns deles que eu já citei aqui, a Donna Haraway, o Emmanuel Koch, o Bruno Latour, nós vivemos uma complicação muito grande da fronteira, da separação pela qual nós gostaríamos de isolar o humano e o não humano, a cultura e a natureza, embora, a meu ver, isso tenha sido, de alguma maneira, formulado, ainda que de modo incipiente, já pela Hannah Arendt na década de 60. O próprio fenômeno de uma pandemia é muito eloquente a esse respeito. Parece que tudo nele envolve natureza e cultura, o não humano e o humano, se nós considerarmos que o vírus é não humano, porque há autores como o Emmanuel Koch que dizem que o humano não é puramente humano. Nós somos feitos de vírus e bactérias também. Mas, nesse sentido, o fenômeno, quando se fala de letalidade do vírus, por exemplo, a letalidade do vírus não é um fator natural, embora o vírus o seja. A letalidade do vírus depende do seu sistema hospitalar, de se tem vacina ou não tem vacina, se tem remédio, se tem isolamento social. A letalidade do vírus é um dado que envolve uma origem natural, mas também algo eminentemente cultural. Portanto, é como se nós tivéssemos que lidar com essa mistura para tentarmos analisar o que está acontecendo entre o humano e o não humano, a despeito do fato de que o nosso modo de vida parece sempre insistir nessa separação. E digo agora de um ponto de vista bem empírico mesmo, separação pela qual nós tentamos isolar o espaço dos animais não humanos, por exemplo, e o espaço nosso peculiarmente humano. Daí a curiosidade, o interesse, quase uma excitação com os episódios dos animais que invadiram as cidades. E invadiram já é uma maneira curiosa de dizer, porque supõe que o espaço é nosso. Então, são macacos na Índia ou na China, não sei bem, que estavam passando fome porque não tinha mais turista, vão para as ruas. São cervos que apareceram no Japão, javalis na Itália, com os seres humanos recolhidos, trancafiados nas suas casas. É como se nós fôssemos lembrados, portanto, de que esse espaço não é assim tão dividido, de que nós partilhamos um espaço comum nesse sentido. E que, como Nietzsche sugeria naquela passagem, pode ser até que toda a nossa discussão esteja referida à nossa existência, porque se nós acabarmos, esses animais e a natureza provavelmente continuarão. Quem já leu A História Natural da Destruição, do escritor alemão Sebald, deve ter se deparado com as observações que ele faz sobre como em Colônia, em Hamburgo, em 1943, 44, nas ruas, a natureza e as plantas já nasciam e já tinham uma segunda floração. E ele diz isso muito impressionado, como que aquela natureza, no meio das ruínas destruídas, podiam ter essa vida. Contudo, há uma ligeira diferença entre a situação dele e a nossa, que eu acho curiosa de destacar. Não há ruínas, não há destruição exatamente.
As nossas cidades não estão em ruínas como se houvesse uma guerra, elas estão esvaziadas. E, no entanto, nesse vazio, também a natureza insiste. Seja com os animais dessa maneira, seja com uma notícia que eu vi outro dia, curiosa, que nasceu um pé de maconha numa arquibancada da Argentina, de um estádio de futebol da Argentina. É a natureza resistindo a isso. Ou seja, se com o canto Caetano Veloso, numa canção Everybody Knows That Our Cities Were Built to Be Destroyed, todo mundo sabe que as nossas cidades foram feitas para serem destruídas, construídas para serem destruídas, o que sempre me pareceu incrivelmente profético em relação aos atentados terroristas de 11 de setembro, por exemplo, como que as nossas cidades são feitas para serem refeitas, por isso elas estão sempre em obra e tem uma destruição em jogo nisso. Hoje, algo diferente parece acontecer. Não há exatamente uma destruição, há um esvaziamento, que às vezes auratizado nessas imagens em slow motion que drones fazem das cidades vazias, mas há esse esvaziamento. Não há, como dizia o cronista, poeta Olavo Bilac, aqui no Brasil no início do século XX, entusiasta das reformas urbanas, não há picaretas regeneradoras. O som das picaretas está ausente, pelo contrário, nós temos silêncio. Para terminar, então, quem puder rever o filme Os Pássaros, do Hitchcock, que é extraordinário, é maravilhoso de ver, mas preste atenção na última cena, que a esse respeito eu acho, de fato, muito sugestiva. A última cena do filme, os personagens principais acuados em casa, cercada a casa por pássaros que já invadiram dentro da casa, eles têm que sair da casa para tentar fugir dali. Eles não podem mais, isso já está claro para eles, pegarem armas, brigar, tentar matar os pássaros. A atitude deles tem que ser outra. Eles saem silenciosamente. Não sei se em Portugal também tem essa expressão, Robert, saem de mansinho. Sim, Saem sim. de mansinho, silenciosamente, sutilmente, tentam entrar no carro, não podem bater a porta, só encostam a porta e a câmera fica parada na casa, com a cena toda tomada por pássaros. Ela fica parada enquanto o carro vai andando e se distanciando, e o carro vai ficando pequenininho, cada vez mais longe, na paisagem que é inteiramente tomada pela natureza inumana. Os seres humanos ainda habitam aquela natureza, mas ela não mais pertence a eles. Ela ali já pertence aos pássaros.